Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Naruto verso, no caso, o universo de Naruto. Bom, o que basicamente eu vou falar é no meu chip favorito, né, o meu casal favorito, o Narukuro, ou no caso Naruto e Kurotsushi. Bom, uh, e tem muitas coisas que podem acontecer e o motivo de eu gostar tanto desse casal também é por causa que a primeira vez que eu vi ele foi em fanfics, né? E eu acabei gostando muito, principalmente de uma das minhas fanfics favoritas. Ela é em inglês, o nome dela é uh, Love Your Enemy, Love Your Enemy, e em português ela é Ame Seu Inimigo, né? É só pesquisar lá. Se quiserem dar uma olhada, eu recomendo que ela é muito boa. Bom, para falar primeiro, eu tenho que falar que eu gosto muito quando é aquele romance mais difícil de acontecer, sabe? Não sei, eu não me lembro muito bem agora, mas eu me lembro que uma vez eu tinha visto uma história. Era sobre os. Não me lembro se eram os samurais ou eram os ninjas. Era o passado, né? Nas épocas feudais do Japão, praticamente. Eu acho que eram de duas clãs diferentes de ninjas, né? Da própria história, assim. E pelo que eu me lembro, um ninja de um clã ninja e uma kunoichi, uma mulher do outro. Eu não me lembro se essa história era sobre ninjas ou samurais, mas devem ter várias envolvendo os assuntos assim, de clãs diferentes, né? No caso, se apaixonaram. Mas daí tem todo aquele rolo das famílias serem inimigas e tudo mais. Eu gosto bastante quando é casais assim, porque é naquele romance onde parece impossível, ninguém aceita, a família não aceita que eles têm um amor, aquele preconceito, sabe? E daí ver que quando esse casal consegue se juntar, ou no caso, né, às vezes tem histórias tristes onde eles não conseguem, ou são mortos, alguma coisa, quando a história é triste, nem sempre acontece finais felizes, né? Bom, ah, é uma das coisas, isso que eu gosto, porque seria basicamente praticamente a mesma coisa no Narukuro. Isso pois Konoha, onde o Naruto vive, e Iogakuri, onde a Kurotsushi vive, são basicamente inimigos mortais, principalmente depois da Terceira Guerra Mundial Shinobi, né? Claro que no futuro, né, acontece a Quarta Guerra e daí tudo eles se juntam, né, as aldeias se juntam e param com aquele vem os tempos de paz, todas as 5 Nações Unidas, mas naquele tempo isso não acontecia. E seria basicamente por causa disso, aquele ódio de Hagakure, principalmente por Konoha, porque eles perderam a guerra, muitos ninjas, principalmente pro pai do Naruto, que matou milhares deles, pelo que eu me lembro, ele matou sozinho, de uma única vez, um exército de 1000 shinobis de Hagakure. Daí teve toda uma ordem, eu acho, do Tsuchikage, que mandou os ninjas de Hagakure recuarem, no caso de encontrarem o Minato, né, pai do Naruto, no campo de batalha e tudo mais. E isso seria muito, já seria mais uma coisa ali de o Iogakuri não gostar do casal, principalmente quando o Konoha também não gostaria. Claro, tinha aquele, mais com a infância conturbada do Naruto, né, tudo mais. Por isso eu falei de a história uh, Love Your Enemy, ou em português, Ame Seu Inimigo. Ela conta mais detalhadamente, basicamente isso que eu gosto da história. E se vocês puderem, para ver porque eu gosto tanto desse casal, seria bom ler essa história. Ela não está terminada, eu não sei quando o autor dela vai voltar a postar capítulos, né? Ele deu uma parada, e então não tenho certeza, mas tem uma grande parte já da história. Bom, eu gosto de pensar assim, porque vocês podem, já nessas dificuldades, Kurotsushi tinha bastante, diferente do Naruto, né, que era um cara mais pacífico assim e podia se dar bem com todo mundo. Kurotsushi era neta do Tsuchikage, né, e ela desde pequena, com aquela coisa, ela da aldeia, o próprio influência do pai dela, o avô, né, que é o Tsuchikage, ela meio que tinha um ódio mortal por Konoha, assim como todos de Wagakure, né? E daí, no encontro dela com o Naruto, ela provavelmente tentaria matá-lo ou coisas assim. E uma coisa que poderia também ser colocada, nunca se foi visto a mãe da Kurotsushi, não se sabe se ela tá viva ou não,
né? Ou se está morta, ou se só não apareceu, mas nunca teve sinal dela, então provavelmente está morta. E uma coisa que podia aumentar ainda mais a emoção, né? Seria a própria, vamos dizer, a morte da mãe da Kurotsushi pelas próprias mães do pai do Naruto. O que faria a Kurotsushi ficar, vamos dizer, no meio do romance, né? Vamos dizer, o romance dele já acontecendo e ela descobrisse isso. Isso é um próprio acontecimento da história, né? Do Love Your Name, ou Ame Seu Inimigo. Acontece isso. E é um momento triste, trágico, né? E dá todo um desentendimento. Depois eles voltam mais pra frente, quando a Kurotsushi percebe que ele é muito importante para ela. Mas acontece os momentos, e tem que ler para ver como é que é a história. Mas basicamente é isso. Momentos tristes e até que eles cheguem a se dar bem, porque né, tem todo aquele ódio lá entre eles. Não muito da parte do Naruto, né? Mas como a Kurotsushi provocaria o Naruto, ele provavelmente provocaria de volta. Bom, o que eu gosto bastante é que pelo menos em minha opinião, eles são um casal que combinam bastante, né? A Kurotsushi tem toda aquela alma lá, uma garota robusta, né? Vamos dizer assim. Ela ela confunde bastante no começo, né? Que ninguém percebe com um homem. Mas ela é uma mulher bastante bonita, né? Esse é o caso. Não é aquela coisa exagerada, tipo os peitão grande, mas ela é muito bonita. E não precisa necessariamente a mulher, né, ter todos aqueles atributos gigantes. Não é necessário isso. Tem muita gente, eu acredito, né, que em animes gosta de ver o protagonista ficar com uma mulher, né, com os atributos muito, pode ser, muito favoráveis, vamos dizer assim. E isso não é uma coisa necessariamente precisa para um romance com um protagonista. Além da própria maturidade dela, né? Ela tem um pouco daquela maturidade infantil, assim como Naruto, mas ela é uma mulher mais séria e um pouco violenta também, o que ficaria bastante da hora num casal com Naruto, porque é só olhar pro próprio casal da Kushina e do Minato, os pais do Naruto, que a Kushina era uma mulher mais violenta, enquanto o Minato era mais calmo, né? Então seria muito engraçado eles ter umas discussões, às vezes a Kurotsuki talvez causar medo no Naruto, porque, né, geralmente a mulher do protagonista nos animes geralmente causa medo no protagonista, por algum motivo. Mas isso não vem ao caso agora. Mas além da própria. Ela é um personagem divertido de assistir e seria muito bom se ela fosse melhor explorada também. Não que eu tenha nada contra a Hinata, né? Porque ela também poderia ter sido, em minha opinião, um personagem muito melhor do que ela foi, se ela tivesse sido bem aproveitada. O próprio romance, né? Mesmo que não seja tão no nível do Naruto, da Kurotsushi, sabe? Desse romance meio que proibido, também é bastante complicado, já que a Hinata é considerada uma princesa e o Naruto um pária da aldeia. Mesmo que o Naruto, né, vamos dizer, ele se fosse revelado, ele teria uma posição muito mais alta do que a Hinata. Ele é o próprio herdeiro do clã Uzumaki, né, que é um dos 4 grandes clãs, junto com os Hyugas, os Senjus e os Uchihas, e ele é filho do quarto Hokage. Vai saber se. A gente nem sabe se ele tem mais ligações com mais gente famosa, né? Talvez ele tenha até com os outros próprios Hokages, já que tem algumas semelhanças, às vezes. Tu percebe com a Tsunade, né? Ou com o Dan, que é o namorado dela, mas esse não vem muito ao caso, né? Porque eu não acredito muito. Tem gente que faz essas teorias ou usa para histórias, mas eu não acredito nisso. Se bem que tem bastante semelhanças mesmo. Mas talvez ele tenha alguma ligação com o segundo Hokage, né? Mesmo. Ele tem a própria ligação com o Hashirama, no caso, né? Como reencarnação de Ashura. Mas nós nunca sabemos sobre a família do Naruto. Deixaram ele meio que na sombra, os parentes deles, avós, bisavós. Então, quem sabe, né? Pode muito bem ele ter parentesco com talvez o segundo Hokage, o Tobirama Senju. Porque uh, não seria tão estranho. A própria, algumas semelhanças, às vezes, que o Naruto apresenta, né? Ou o Minato apresenta. Se bem que eles são bem mais calmos, né, e mais divertidos do que o Tobirama, mas às vezes tem algumas coisas que fazem eles parecer parecido. A voz grave do Naruto com a voz grave do Tobirama e outros aspectos, alguns, né. E é praticamente isso. Tem mais algumas coisas que eu poderia falar, mas eu não me lembro no momento. E
lendo fanfics, né, elas são basicamente outros, né, vamos dizer, universos paralelos dentro do Naruto verso, né, o universo do Naruto, ou o multiverso do Naruto, seriam praticamente versões alternativas do que poderia ter acontecido. E Love Your Enemy, ou Ame Seu Inimigo, dá uma visão muito, eu considero, excepcional sobre como seria caso esse casal acontecesse. E eu considero muito que vejam ela. Bom, é tecnicamente isso e até a próxima. Falou!